Hipertensão. Hipertensão é uma doença ou é um sintoma? Quem vai explicar pra gente é o Dr. Fernando Nobre, cardiologista, que já esteve aqui no Simples Assim falando com a gente sobre saúde do coração. Eu gostaria de começar por um aspecto que talvez seja o mais significativo da hipertensão. Hipertensão é uma doença grave que traz repercussões para o sistema cardiovascular e que é assintomática. Ela só dará sintomas no momento em que ela já tenha lesado órgãos-alvos, como por exemplo cérebro, rim, coração, vasos, artérias da periferia. E é por isso que ela é tão perversa, porque os indivíduos não sentem nada, consequentemente não procuram médico, o que não deveria ser a razão para procurar, mas é necessário uma avaliação periódica, e ficam com a pressão alta durante muito tempo. E esse tempo em que a pressão fica alta, ela lesa os vasos, porque ela cria, o próprio nome diz, uma hipertensão, uma pressão aumentada nas artérias, e que vai lesar o vaso e, em longo prazo, trazer complicações, sobretudo para coração, rins, cérebro e vasos da periferia. Então, esse é o grande problema da hipertensão. O que torna o indivíduo mais suscetível à elevação da pressão? A idade. Quanto mais idoso, maior é a prevalência de hipertensão. Gênero. A mulher se torna hipertensa, em geral, na quinta década de vida, o homem na quarta, é onde tem a maior incidência de hipertensão. E aí, outros aspectos, inclusive o genético. Filho de pai e mãe hipertensos tem muito mais chance de ter hipertensão. Se é só o pai ou só a mãe, tem também, mas em menor. Obesidade desenvolve hipertensão. Consumo abusivo de sal, esse sim, sustentadamente. Só para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde recomenda 5 gramas de sal por pessoa por dia. O consumo no Brasil é em torno de 10, é o dobro. Em algumas regiões, em 15. Então, esse é um aspecto. Obesidade, inatividade física, consumo abusivo de sal, consumo abusivo de álcool. Esses aspectos, quando eles são somados, eles favorecem o indivíduo a ter hipertensão mais precocemente até. A recomendação é que o pediatra meça a pressão dos seus pequenos pacientes desde que eles começam a ter segmento com o pediatra. Porque a hipertensão é uma doença democrática, ela não tem preferência por um grupo, ela acomete jovens, crianças, adultos, idosos. É claro que na medida que o tempo passa, os indivíduos tornam-se mais suscetíveis a ter hipertensão. Nós leigos ouvimos desde sempre que a pressão normal é 12/8. Há pessoas que normalmente têm a pressão mais baixa e há também pessoas que têm a pressão mais alta sem que isso seja uma patologia? Não, veja, 12/8 nós podíamos dizer que é uma pressão ideal. Mas o diagnóstico de hipertensão passa a ser feito quando ela é adequadamente bem medida e em pelo menos 2 ocasiões diferentes, com mais de uma medida em cada uma delas, a pressão será alterada se ela for igual ou maior do que 14/9. Esse é o nível de corte a partir do qual o indivíduo não tem mais uma pressão normal. 12/8 seria a pressão dos sonhos, é a pressão ideal que quando se tem é ótima, está relacionada a menor risco por doenças cardiovasculares. E a questão da pressão ser mais baixa é muito relativa, porque é uma questão de saber se aquele nível de pressão é adequado, é suficiente para manter uma circulação adequada, boa, esperada, desejada para o indivíduo.
Então, se o indivíduo tem 11/7 de pressão e sente-se bem e está absolutamente ajustado a esse nível de pressão, ótimo, dê graças a Deus, essa pressão trará menos complicações e é suficiente para manter a sua circulação. Contrariamente ao que a gente tem de um nível superior a partir do qual o indivíduo é hipertenso, não existe um nível abaixo do qual a gente tenha que se preocupar, a não ser em situações muito peculiares. O tratamento, normalmente medicamentoso? A gente tem duas linhas de tratamento. Uma é corrigir esses fatores, por exemplo, obesidade e hipertensão, eu digo que é uma estrada de dupla mão de direção. Quando você vai num sentido, a pressão vai junto. Subiu o peso, sobe a pressão. Mas o contrário, diminuir o peso, diminui a pressão. Nós temos um trabalho feito no Brasil todo, um trabalho clássico que mostra que para cada centímetro que você ganha na circunferência do abdômen, você aumenta a chance em 2% de não controlar a pressão. Então, vejam bem, se você tem 10 centímetros a mais, você tem 20% a mais de chance de ser bem só por esse aspecto. Quando você soma esses fatores todos e você os tem presente numa pessoa, basta controlá-los e na grande parte das pessoas, não são todos, mas uma boa parte, vai controlar a pressão sem medicamento. Isso é chamado tratamento não medicamentoso. Se isso não for efetivo ou não for possível, ou a pessoa não se ajustar a essas mudanças, é melhor tomar remédio do que ficar com pressão alta. Sim. E mesmo aqueles que fazem, nem todos, repito, têm a pressão controlada só com medidas não medicamentosas. Aí precisa de remédio. E aí tem uma gama enorme de medicamentos. Hoje, o arsenal terapêutico para a hipertensão é muito adequado, poucos efeitos adversos, drogas de longa duração que se tomam uma vez só por dia, mais potentes, então usa-se dosagens menores e com bom resultado. Diagnóstico feito, hipertensão tratada para sempre. 95% dos indivíduos que têm hipertensão têm uma forma chamada primária. É uma maneira, é uma forma de manifestação da doença que não tem uma causa, mas é um conjunto de fatores e, portanto, isso vai se prolongar por toda a vida. Hipertensão diagnosticada, hipertensão tratada. Só para lembrar para vocês que o Dr. Fernando Nobre foi presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, então não tem ninguém melhor do que ele para falar sobre o assunto. O senhor falou sobre doença silenciosa. A gente ouve também muito, né, dessas histórias que a gente vê hoje, o Dr. Google fala muito também, né? Deu dor na nuca, é hipertensão. De parte desses sintomas tem uma interpretação equivocada. Por exemplo, dor de cabeça é hipertensão. Na realidade, a dor de cabeça, como qualquer outra dor, traz incômodo, traz estresse, traz ansiedade e isso eleva a pressão. Da onde vem a história de que dor de cabeça é porque a pressão está alta? Não, a pressão está alta porque eu estou com dor. Essa é a relação. Essa é uma relação direta. Eu fui co-orientador de uma neurologista que nós trabalhamos na tese de doutorado dela, avaliando a questão de dor de cabeça e hipertensão. Então, a realidade é essa. Mas qualquer dor, qualquer incômodo, qualquer desconforto eleva a pressão. E aí, você podia dizer assim, olha, cólica renal eleva a pressão. É verdade, mas o indivíduo não tem cólica renal porque a pressão está alta. Não, é porque a dor é intensa, desconfortável, gera ansiedade, é um fator que determina um estado emocional alterado e a pressão sobe. Então, faça a relação inversa. Na realidade, a dor eleva a pressão e não a cabeça está doendo porque a pressão está alta. Isso é a regra, claro, como em tudo, e na medicina não é exceção,
tem algumas circunstâncias onde isso pode acontecer, mas não é o usual. A pessoa sentiu mal, né, põe sal embaixo da língua. Isso é um risco danado, não é? Não, veja, isso não tem significado. Eu vou te dar um exemplo, e eu falo muito isso quando dou aula para leigos ou em entrevistas. O sal, para elevar a pressão, ele vai levar 24 horas. Porque a resposta renal, que é através da qual a pressão vai se elevar, vai ocorrer amanhã. O sistema nervoso simpático, aquele que responde rapidamente ao estímulo, esse sim eleva a pressão mais rapidamente. Então eu sempre uso essa figura. Se você imagina, na maioria das vezes essa passar mal nem é da pressão, mas se você imagina que o indivíduo precisa elevar a pressão, passa um susto nele. É melhor que dar sal. Porque o simpático que responde aos estímulos faz a pressão se elevar rapidamente, o sal não. Agora, isso é uma prática que até é ótimo que você tenha tocado e perguntado sobre esse assunto, porque isso é extremamente comum. Você vê nas novelas, você vê nos filmes, você vê na prática os indivíduos, come azeitona, come sal, toma isso, faz aquilo. Se ele quiser que a pressão se eleve amanhã, tá bom, mas para aquele momento isso não é adequado. Eu daria uma recomendação final, aplicável à população como um todo, de que é preciso conhecer a sua pressão arterial. Não se pode deixar de ter o conhecimento da pressão para evitar todas as graves complicações que ela pode trazer. Então, é preciso ver, é preciso ter essa pressão documentada periodicamente e em um momento em que ela se mantenha alterada, o tratamento. Só lembrar que aproximadamente 27% da população adulta no Brasil tem hipertensão. Não é pouco. Se você imaginar uma população de 200 milhões com 100 milhões de adultos, são 27 milhões de pessoas. Não tem nenhuma doença com essa prevalência. E ela não priva os adolescentes e crianças da sua incidência. Então, aproximadamente 5% das crianças e jovens e adolescentes também têm hipertensão. Vamos cuidar e, para parafrasear o seu programa, simples assim.